O livro de Eclesiástico. Série Bíblia narrada, os apócrifos por canal Sabedoria Bíblica. Eclesiástico. Prólogo do tradutor. Visto que a lei, os profetas e os outros escritores, que se seguiram a eles, deram-nos tantas e tão grandes lições, pelas quais convém louvar Israel por sua instrução e sua sabedoria, e como, além do mais, é um dever não apenas adquirir ciência pela leitura, mas, ainda, uma vez instruído, colocar-se a serviço dos de fora. Por palavras e por escritos, meu avô Jesus, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros dos antepassados, e depois de adquirir neles uma grande experiência, ele próprio sentiu necessidade de escrever algo sobre a instrução e a sabedoria, a fim de que os que amam a instrução, submetendo-se a essas disciplinas, progridam muito mais no viver segundo a lei. Sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção e a ser indulgentes onde, a despeito do esforço de interpretação, parecermos enfraquecer algumas das expressões, é que não tem a mesma força, quando se traduz para uma outra língua. Aquilo que é dito originariamente em hebraico, não só este livro, mas a própria lei, os profetas e o resto dos livros têm grande diferença nos originais. Ora, no 38º ano do falecido rei Evergetes, indo ao Egito e sendo-lhe contemporâneo, encontrei uma vida segundo uma alta sabedoria, e eu julguei muito necessário dedicar cuidado e esforço para traduzir este livro. Dediquei muitas vigílias e ciência durante este período, a fim de levar a bom termo o trabalho e publicar o livro para os que, fora da pátria, desejam instruir-se, reformar os costumes e viver conforme a lei. Coleção de sentenças. A origem da sabedoria. Toda sabedoria vem do Senhor, ela está junto dele desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente existe desde sempre. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Seus recursos, quem os conhece? Só um é sábio, sumamente terrível quando se assenta em seu trono, é o Senhor. Ele a criou, a viu, a enumerou e a difundiu em todas as suas obras, em toda a carne segundo sua generosidade, e a doou aos que o amam. O temor de Deus, o temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Para o que teme ao Senhor tudo terminará bem, no dia de sua morte será abençoado. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Com os fiéis, no seio materno, ela foi criada. Entre os homens, ela fez um ninho, fundação eterna, e com a sua raça ela vive fielmente. A plenitude da sabedoria é temer ao Senhor, ela os inebria com os seus frutos, ela enche toda a sua casa com tesouros e os celeiros com seus produtos. A coroa da sabedoria é o temor do Senhor, ela faz florescer o bem-estar e a saúde. O Senhor a viu e a enumerou, ele fez chover a ciência e a inteligência, exaltou a glória daqueles que a possuem. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor, os seus ramos são uma vida longa. Paciência e domínio de si. A paixão do ímpio não poderá justificá-lo, porque o ímpeto de sua cólera é a sua ruína. O paciente resistirá até o momento oportuno, mas depois a alegria brotará para ele. Até o momento oportuno calará suas razões, mas os lábios de muitos narrarão sua inteligência. Sabedoria e retidão. Nos tesouros da sabedoria estão as máximas da ciência, mas para o pecador a religião é execrável. Desejas a sabedoria? Guarda os mandamentos e o Senhor dar-te-á em profusão, porque o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e seu agrado é fé e mansidão. Não desobedeças ao temor do Senhor e não vás a ele com um coração fingido. Não sejas hipócrita diante do mundo e cuida de teus lábios. Não te eleves para não caíres e atraíres sobre-te a vergonha,
Porque o Senhor revelará os teus segredos, e no meio da assembleia, te precipitará, pois não te aproximaste do temor do Senhor, e o teu coração está cheio de fraude. O temor de Deus na provação. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante, não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes de tua pobre condição sê paciente, pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos, no cadinho da humilhação. Confia no Senhor, Ele te ajudará, endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia e não vos afasteis para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Considerai as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Ai dos corações covardes e das mãos fracas, e do pecador que segue dois caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando o Senhor vos visitar? Os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras, os que o amam observam seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram o seu beneplácito, os que o amam saciam-se com a lei, os que temem ao Senhor preparam os seus corações e diante dele se humilham. Caiamos nas mãos do Senhor e não nas dos homens, pois tal como é sua grandeza, assim é a sua misericórdia. Deveres para com os pais. Filhos, escutai-me, sou vosso pai, e fazei o que eu vos digo para serdes salvos. Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados, o que honra a sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Não te glories com a desonra de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e é infâmia para os filhos a má reputação da mãe. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sê indulgente com ele, não o menosprezes, tu que estás em pleno vigor. Pois uma caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados ela valerá como reparação. No dia de tua provação, o Senhor lembrar-se-á de ti, como a geada ao sol, assim os teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador, aquele que despreza seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. A humildade. Filho, conduze teus negócios com doçura e serás amado mais do que um homem generoso. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor, pois grande é a potência do Senhor, irias ele é glorificado pelos humildes. Não procures o que é muito difícil para ti, não investigues o que vai além de tuas forças. Aplica-te àquilo que te é acessível e não te ocupes com coisas misteriosas. Não te aflijas com aquilo que te ultrapassa, pois foi mostrado a ti mais do que o homem pode compreender. Porque o seu preconceito extraviou a muitos e as más suposições desviaram os seus pensamentos. O orgulho. Um coração obstinado terá mau fim e o que ama o perigo nele cairá. Um coração obstinado acumula sofrimentos, o pecador acrescenta pecado a pecado. Para a desgraça do orgulhoso não existe remédio,
porque a árvore da perversidade enraizou-se nele. O coração prudente medita a parábola, um ouvido que o escute é o desejo do sábio. Caridade para com os pobres. A água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Quem retribui com favores pensa no futuro, no dia de sua queda encontrará apoio. Filho, não recuses ao pobre o seu sustento, não desvies teus olhos do miserável. Não faças sofrer aquele que tem fome, não irrites o homem na sua indigência. Não agites mais um coração desesperado, não recuses teu dom ao necessitado. Não rejeites o pedinte oprimido, não desvies teu rosto do pobre. Do que pede não desvies teu olhar, não lhe deis motivo para te amaldiçoar, pois amaldiçoando-te em sua amargura, o seu Criador atenderá seu clamor. Faz com que a comunidade te ame, diante de um grande abaixa a tua cabeça. Inclina teu ouvido ao pobre e responde-lhe a saudação com afabilidade. Arranca o injustiçado da mão do injusto e não sejas medroso no teu julgar. Sê para os órfãos como um pai e como um marido para suas mães. E serás como um filho do Altíssimo, ele, mais do que tua mãe, amar-te-á. A sabedoria educadora. A sabedoria leva os seus filhos e cuida dos que a procuram. Os que a amam, amam a vida, os que a procuram desde a manhã ficarão cheios de alegria. Aquele que se apega a ela herdará glória, por onde for, o Senhor o abençoará. Aqueles que a servem prestam um culto ao santo, e o Senhor ama os que a amam. Aquele que a ouve julgará as nações, o que a ela se aplica habitará em segurança. Se alguém nela confia, a possuirá em herança e no seu gozo estará a sua descendência. Pois, primeiro, caminhará com ele em sentido inteiramente contrário e lhe incutirá temor e tremor, e o provará com sua disciplina até que confie nela e a tente com suas exigências. Depois, voltará a ele em linha reta, o alegrará e lhe desvendará seus segredos. Se ele se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos da própria ruína. Pudor e respeito humano. Leve em conta a ocasião e guarda-te do mal, não te envergonhes de ti mesmo. Pois há uma vergonha que conduz ao pecado e há uma vergonha que é glória e graça. Não sejas muito severo contigo nem te envergonhes de tua queda. Não retenhas a palavra quando ela pode salvar, não ocultes a tua sabedoria. Porque é pelo discurso que se conhece a sabedoria e pela palavra, a instrução. Não contradigas a verdade e cora-te de tua ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados, não resistas à correnteza do rio. Não te submetas a um insensato, não sejas parcial em favor do poderoso. Até a morte luta pela verdade e o Senhor Deus combaterá por ti. Não sejas atrevido com a tua língua, preguiçoso e indolente em teus atos. Não sejas como um leão em tua casa e um covarde com teus domésticos. Que a tua mão não seja aberta para receber e fechada para retribuir. Riqueza e presunção. Não confies em tuas riquezas e não digas, sou autossuficiente. Não sigas teu desejo nem tua força, indo atrás das paixões do coração. Não digas, quem dominará sobre mim, porque o Senhor, que pune, te punirá. Não digas, pequei, o que me aconteceu, porque o Senhor é paciente. Não sejas tão seguro do perdão para acumular pecado sobre pecado. Não digas, sua misericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados, porque há nele misericórdia e cólera e sua ira pousará sobre os pecadores. Não demores a voltar para o Senhor e não adies de um dia para o outro, porque, de repente, a cólera do Senhor virá e no dia do castigo perecerás. Não confies nas riquezas injustas, porque não te servirão para nada no dia da desgraça. Constância e domínio de si. Não joelhes a todos os ventos, nem te metas por qualquer trilha, assim faz o pecador de palavra dúplice. Sê firme em teu sentimento e seja uma tua palavra. Sê pronto para escutar, mas lento para dizer a resposta. Se sabes algo, responde a teu próximo, se não, põe a tua mão sobre a boca.
Honra e confusão acompanham-o loquaz, e a língua do homem é a sua ruína. Não te faças chamar de caluniador, não armes uma emboscada com tua língua, porque se para o ladrão existe a vergonha, para o fingido existe uma sentença pior. Evita as faltas tanto nas grandes como nas pequenas coisas, e de amigo não te tornes inimigo. Porque herdarás má fama, vergonha, opróbrio, assim acontece com o pecador de palavra dúplice. Não te cites com o desejo de tua alma, para que tua força não seja despedaçada, como um touro, não devores as tuas folhas e não destruas os teus frutos, ficarás como uma árvore seca. Uma alma apaixonada destrói quem a possui e faz dele objeto de zombaria para seus inimigos. A amizade. Uma boca amena multiplica os amigos, uma língua afável multiplica a afabilidade. Sejam numerosas as tuas relações, mas os teus conselheiros, um entre 1000. Se queres um amigo, adquire-o pela prova e não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião, ele não será fiel no dia de tua tribulação. Há amigo que se torna inimigo e que revelará querelas para tua vergonha. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não será fiel no dia de tua tribulação. Na tua prosperidade é como se fosse um outro tu, falando livremente a teus servos. Se és humilhado, estará contra ti, se esconderá da tua presença. Afasta-te de teus inimigos e acautela-te com teus amigos. Um amigo fiel é um poderoso refúgio, quem o descobriu, descobriu um tesouro. Um amigo fiel não tem preço, é imponderável o seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo vital e os que temem o Senhor o encontrarão. Aquele que teme ao Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como ele é, assim é seu amigo. Aprendizagem da sabedoria. Filho, desde a tua mocidade aplica-te a disciplina e até com cabelos brancos encontrarás a sabedoria. Como o lavrador e o semeador, cultiva-a, e espera pacientemente seus bons frutos, porque te cansarás um pouco em seu cultivo, mas em breve comerás de seus frutos. Ela é tão árdua para os insensatos, e o sem juízo não permanecerá nela. Será pesada sobre ele como uma pedra de toque, e não tardará em desfazer-se dela. Porque a sabedoria merece bem o seu nome, ela não é acessível a um grande número. Escuta, filho, e aceita o meu parecer, não rejeites meu conselho, mete teus pés nos seus grilhões e o teu pescoço no seu jugo. Abaixa o teu ombro e carrega-a e não te irrites com os seus liames. Com toda a tua alma aproxima-te dela e com toda a tua força segue-lhe os caminhos. Coloca-te na sua pista e procura-a, ela se dará a conhecer, possuindo-a, não a deixes mais. Porque, no fim, encontrarás nela o repouso e ela se transformará, para ti, em alegria. Seus grilhões serão para ti uma possante proteção, seu jugo, um enfeite precioso. Seu jugo será ornamento de ouro, seus grilhões, fitas de púrpura. Tu a vestirás qual manto de glória, tu a cingirás qual diadema de alegria. Se quiseres, filho, tu te instruirás, e se te aplicares, serás sagaz. Se gostares de ouvir, aprenderás, se deres ouvido, serás sábio. Fica na reunião dos anciãos, quem aí é o sábio? Apega-te a ele. Escuta de boa vontade toda a palavra divina e não te escapem os provérbios sutis. Se vires um sensato, madruga para estar com ele, e que o teu pé desgaste as soleiras de sua porta. Medita os preceitos do Senhor e ocupa-te continuamente com seus mandamentos. Ele consolidará o teu coração e a sabedoria que desejas ser-te-á dada. Conselhos diversos. Não faças o mal e o mal não se apoderará de ti, afasta-te da injustiça e ela se desviará de ti. Filho, não semeis nos sulcos da injustiça, para não colheres 7 por 1. Não peças ao Senhor poder algum, nem ao rei um lugar de honra. Não pretendas passar por justo diante do Senhor, nem por sábio junto ao rei. Não procures tornar-te juiz se não tens força para extirpar a injustiça, do contrário te intimidarás diante de um poderoso e mancharás a tua integridade.
Não te tornes culpado para com a assembleia da cidade e não te precipites em meio à multidão. Não repitas 2 vezes um pecado, porque já do primeiro não sairás impune. Não digas, ele olhará a quantidade de minhas oferendas e quando eu as apresentar ao Deus Altíssimo, ele as receberá. Não sejas hesitante na oração e não negligencies o dar esmola. Não zombes de um homem que está na aflição, porque há um que humilha e exalta. Não maquines a mentira contra teu irmão, nem faças algo semelhante contra um amigo. Não queiras mentir de nenhum modo, porque daí não pode sair nada de bom. Não sejas loquaz na assembleia dos anciãos e não repitas as tuas palavras na oração. Não desprezes os trabalhos difíceis, nem o trabalho do campo criado pelo Altíssimo. Não te numeres entre os da assembleia dos pecadores, lembra-te de que a cólera não tardará. Humilha-te profundamente, porque a punição do ímpio é o fogo e o verme. Não troques um amigo por nenhum preço, nem um irmão verdadeiro pelo ouro de Ofir. Não desprezes uma mulher sábia e boa, porque a sua graça vale mais do que o ouro. Não maltrates um escravo que trabalha honestamente, nem um servo dedicado. Ama em teu coração o escravo inteligente e não lhe negues a liberdade. Os filhos. Tens animais? Cuida deles. Se te servem, conserva-os. Tens filhos? Educa-os, e desde a infância faze-os dobrar o pescoço. Tens filhas? Cuida dos seus corpos e a elas não mostres face indulgente. Casa tua filha e terás concluído uma grande tarefa, mas entrega-a a um homem sensato. Tens uma mulher segundo teu coração? Não a repudies, contudo, se não a amas, nela não confies. Os pais. Honra o teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te de que foste gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? Os sacerdotes. De todo o teu coração teme ao Senhor e venera os seus sacerdotes. Com todas as tuas forças ama o que te criou e não abandones os seus ministros. Teme ao Senhor e honra o sacerdote e dá-lhe a sua parte, como é prescrito, primícias, sacrifício de reparação, a oferenda das espáduas, o sacrifício de santificação e as primícias das coisas santas. Os pobres e os provados. Estende tua mão ao pobre para que tua bênção seja perfeita. Que tua generosidade atinja todos os viventes, mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. Não fujas dos que choram, aproxima-te dos que estão aflitos. Não temas ocupar-te dos doentes, porque serás amado por isso. Em tudo que fazes, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Prudência e reflexão. Não lutes com um grande, para não caíres em suas mãos. Não contendas com o rico, para que não oponha-te o seu peso, porque o ouro perdeu a muitos e seduziu o coração dos reis. Não discutas com um falador, não amontoes lenha ao fogo. Não brinques com o mal-educado, para que os teus antepassados não sejam desonrados. Não desprezes o homem que abandonou o pecado, lembra-te de que todos somos culpáveis. Não desprezes um homem em sua velhice, porque muitos de nós envelheceremos. Não te alegres com uma morte, lembra-te de que todos morrerão. Tradição. Não desprezes o discurso dos sábios, volta sempre às suas sentenças, pois é deles que aprenderás a disciplina e a arte de servir os poderosos. Não te afastes do discurso dos anciãos, porque eles mesmos aprenderam de seus pais, e é deles que aprenderás o entendimento, para responderes no tempo oportuno. A prudência. Não acendas o carvão do pecador, para não seres queimado na sua chama. Não te exaltes na presença de um violento, para que não seja armada uma emboscada à tua boca. Não emprestes a um homem mais forte do que tu, se emprestaste, considera-o como perdido. Não te tornes fiador além dos teus recursos, se já o és, pensa como pagarás. Não litigues contra um juiz, porque decidirão a favor dele.
Não caminhes pela estrada com um aventureiro, para não agravares teus males, porque ele agirá segundo a sua vontade e te perderás com ele por causa de sua loucura. Não disputes com um violento, não andes com ele pelo deserto, pois, a seus olhos, o sangue é como nada e lá onde não há socorro ele te matará. Não confidencies com o ingênuo, pois ele não é capaz de guardar uma só palavra. Diante de um estranho não faças nada que deva ficar oculto, porque não sabes o que ele divulgará. Não abras o teu coração a quem quer que seja e não pretendas obter suas boas graças. As mulheres. Não tenhas ciúmes de tua amada esposa, para não lhe ensinares o mal contra ti. Não te entregues a uma mulher, para que ela não usurpe tua autoridade. Não vás ao encontro de uma cortesã, para que não caias em suas redes. Não te entretenhas com uma bailarina, para que não sejas seduzido por suas artimanhas. Não fites uma virgem, para não seres punido com ela. Não te entregues às prostitutas, para não perderes o teu patrimônio. Não gires o teu olhar pelas ruas da cidade e não vagueies por seus lugares desertos. Desvia o teu olho de uma mulher formosa, não fites uma beleza alheia. Muitos se perderam por causa da beleza de uma mulher, por sua causa o amor se inflama como fogo. Não te assentes nunca à mesa com uma mulher casada, não banqueteis com ela tomando vinho, para que o teu coração não se incline para ela e, na tua paixão, escorregues para a perdição. Relacionamento com os homens. Não abandones um velho amigo, visto que o novo não é igual a ele. Vinho novo, amigo novo, deixa-o envelhecer, e o beberás com prazer. Não invejes o sucesso do pecador, porque não sabes qual será o seu fim. Não sintas prazer com a felicidade dos ímpios, lembra-te que neste mundo não ficarão impunes. Conserva-te longe do homem que pode matar, e não experimentarás o temor da morte. Se te aproximas dele, não erres, para que ele não te tire a vida. Saibas que caminhas entre laços e avanças sobre as muralhas. O quanto puderes, frequenta o teu próximo e aconselha-te com os sábios. A tua conversa seja com homens sensatos e todo o teu assunto seja a lei do Altíssimo. Homens justos sejam os teus comensais e a tua glória seja o temor do Senhor. Uma obra feita pela mão hábil do artesão merece louvor, o chefe do povo deve ser sábio em seus discursos. O homem falador é temido em sua cidade e o fogoso no falar é detestado. O líder sábio. Um governante sábio instrui seu povo, e a autoridade de um homem inteligente é bem estabelecida. Assim como o governante do povo, são seus ministros, como quem governa a cidade, são todos os seus habitantes. Um rei sem instrução arruinará seu povo, uma cidade será construída graças à inteligência dos líderes. Nas mãos do Senhor está o governo do mundo, ele suscita, no tempo oportuno, o homem que convém. O sucesso de um homem está nas mãos do Senhor, é ele quem dá ao escriba sua glória. Contra o orgulho. Não guarde rancor de seu próximo por nenhuma injustiça, e não faça nada em um movimento de paixão. O orgulho é odioso tanto ao Senhor quanto aos homens, pois ambos têm horror à injustiça. O poder passa de uma nação a outra pela injustiça, pela violência e pela riqueza. De que se orgulha quem é terra e cinza, um ser que, vivendo, tem já as vísceras repugnantes. Uma monga doença zomba do médico, quem hoje é rei, amanhã morrerá. Quando um homem morre, herda insetos, feras e vermes. O princípio do orgulho é o afastar-se do Senhor e ter o coração longe do Criador. Porque o princípio do orgulho é o pecado e o que o possui difunde abominação. Por isso, o Senhor lhe inflige tremendos golpes e o destrói completamente. O Senhor derruba o trono dos poderosos e assenta os mansos em seus lugares. O Senhor arranca a raiz dos orgulhosos e planta os humildes em seu lugar. O Senhor destrói o território das nações e aniquila-as até o subsolo. Ele as extirpa, as aniquila e elimina do mundo as suas lembranças. O orgulho não foi feito para o homem,
nem o furor para os nascidos de mulher. As pessoas dignas de honra. Qual a raça digna de honra? A raça dos homens. Qual a raça digna de honra? A dos que temem ao Senhor. Qual a raça digna de menosprezos? A raça dos homens. Qual a raça digna de menosprezos? A dos que transgridem a lei. Entre os irmãos, é honrado seu chefe, os que temem ao Senhor são honrados por ele. Rico, honrado ou pobre, a sua glória é o temor do Senhor. Não é justo desprezar um pobre inteligente, não convém honrar um pecador. O nobre, o juiz, o poderoso são dignos de honra, mas nenhum deles é maior do que aquele que teme ao Senhor. Homens livres serão súditos de um escravo sensato e o homem sábio não se queixa disso. Humildade e verdade. Não te julgues muito hábil para o teu trabalho, nem te glories no tempo de tua penúria. É melhor um homem que trabalha e tem tudo em abundância do que aquele que se gloria e carece de alimento. Filho, honra-te com a modéstia e aprecia-te segundo o teu valor. Quem justificará aquele que prejudica a si próprio? E quem estimará aquele que se menospreza? O pobre é honrado por seu saber e o rico, por suas riquezas. O que foi honrado na pobreza quanto não o será na riqueza? O que foi menosprezado na riqueza quanto não o será na pobreza? Não confies nas aparências. A sabedoria do pobre levanta a sua cabeça e ele se assenta entre os grandes. Não elogies um homem por sua beleza e não detestes uma pessoa por sua aparência. Pequena é a abelha entre os alados, mas o seu produto é o primeiro em doçura. Não te envaideças quando te honrarem, pois as obras do Senhor são admiráveis, mas aos homens elas são ocultas. Muitos tiranos assentaram-se no chão, e um desconhecido recebeu o diadema. Muitos poderosos foram duramente humilhados e homens célebres foram entregues às mãos de outros. Reflexão e vagar. Não reproves antes de teres examinado, indaga primeiro, depois julga. Não respondas antes de teres escutado e não intervenhas no meio dos discursos. Não te exaltes por um assunto que não te diz respeito e não te intrometas no julgamento dos pecadores. Filho, não sejam muitos os teus afazeres, se os multiplicares, não ficarás impune, mesmo se correres, não alcançarás e não poderás escapar pela fuga. Há quem trabalha, cansa-se e se apressa, e está cada vez mais para trás. Confiança só em Deus. Há fracos que procuram ajuda, carentes de bens e ricos de misérias, mas o Senhor os observa com benevolência e os reergue de sua miséria. Ele levanta a sua cabeça e muitos se admiram. Bem e mal, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem do Senhor. O dom do Senhor permanece com os piedosos e a sua benevolência os conduzirá para sempre. Há quem se enriquece por avareza, esta será a sua recompensa. Quando ele disser, encontrei descanso, agora comerei dos meus bens, não sabendo quando virá aquele dia, deixará tudo a outros e morrerá. Permanece firme na tua tarefa, ocupa-te bem dela e envelhece na tua profissão. Não admires a conduta do pecador, mas confia no Senhor e permanece no teu trabalho. Pois é fácil aos olhos do Senhor enriquecer um pobre subitamente, num átimo. A bênção do Senhor é a recompensa do piedoso, num instante floresce a sua bênção. Não digas, de que coisa tenho necessidade? De agora em diante quais serão os meus bens? Não digas, tenho o suficiente, de agora em diante que desgraça me atingirá. No dia da felicidade, ninguém se lembra dos males, e no dia da desgraça, ninguém se lembra da felicidade. Pois é fácil para o Senhor, no dia da morte, retribuir a cada um segundo seus atos. O tempo de desventura faz esquecer as delícias e é na sua última hora que as obras de um homem são reveladas. Antes da morte não beatifiques a ninguém, pois em seu fim é que se conhece o homem. Desconfiar dos maus. Não introduzas qualquer em tua casa, porque numerosas são as insídias do pérfido.
Como uma perdiz de chama na gaiola, assim é o coração do orgulhoso. Como espião, ele observa a tua ruína. Insídia mudando o bem em mal, nas melhores qualidades coloca defeito. Uma centelha acende um grande braseiro, o homem perverso insídia para derramar sangue. Guarda-te do malvado, porque ele trama o mal, não aconteça que ele te inflija uma infâmia eterna. Introduz em casa um estrangeiro e ele transtornará e te separará dos teus. Os benefícios. Se queres fazer o bem, saibas a quem o fazes e teus benefícios não serão perdidos. Faze o bem a um homem piedoso e terás a recompensa, se não dele, pelo menos do Altíssimo. Não haja benefícios para quem persevera no mal e nem para o que não dá esmola. Dá ao homem piedoso e não ajudes ao pecador. Faze o bem ao humilde e não deis nada ao ímpio. Recusa-lhe o pão, não lhe deis nada, para que ele não te domine. Porque encontrarás o dobro de males por todos os benefícios que fizeres a ele. Pois o próprio Altíssimo detesta os pecadores e aos ímpios infligirá um castigo. Dá ao homem bom e não ajudes o pecador. Verdadeiros e falsos amigos. Na prosperidade não se pode reconhecer o verdadeiro amigo, na adversidade o inimigo não pode fingir. Quando um homem é feliz, seus inimigos ficam na tristeza, na sua adversidade até o amigo desaparece. Não confies nunca em teu inimigo, como o cobre cria a ferrugem, assim é a sua malícia. Mesmo que se humilhe e caminhe curvado, observa-o e guarda-te dele. Age com ele como quem limpa um espelho, saibas que sua ferrugem não permanecerá até o fim. Não o admitas ao teu lado, para que ele não te derrube e se ponha em teu lugar. Não o assentes à tua direita, para que ele não procure obter a tua cadeira e então, tarde demais, compreenderás as minhas palavras e gemerás sob o meu discurso. Quem terá dó do encantador que se faz morder pela serpente de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com o que se associa ao pecador, com o que se deixa envolver nos seus pecados. Por uma hora ele ficará contigo, mas, se caíres, ele não se conterá mais. O inimigo só tem doçura nos lábios, mas no seu coração máquina jogar-te no abismo. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver ocasião, o teu sangue não o saciará. Se te ocorre um infortúnio, tu o encontrarás ali contigo e como quem socorre agarrar-te-á pelo calcanhar. Sacudirá a cabeça, baterá palmas, porém, murmurando muito, mudará de semblante. Frequentar seus semelhantes. O que toca no piche sujar-se-á, o que convive com o orgulhoso ficará como ele. Peso demasiado grande para ti, não o pegues, não convivas com o mais forte e mais rico do que tu. Que tem em comum a panela de barro com a panela de ferro? Esta esbarrará naquela e ela se quebrará. O rico comete uma injustiça e ainda se mostra altivo, o pobre é injustiçado e ainda precisa desculpar-se. Se és útil para ele, servir-se-á de ti, se não tiveres mais recursos, abandonar-te-á. Se tiveres alguma coisa, ele conviverá contigo e despojar-te-á sem compaixão. Enquanto precisar de ti, enganar-te-á, sorrir-te-á e dar-te-á esperanças, dirigir-te-á belas palavras e dirá: o que desejas? Humilhar-te-á em seus banquetes até despojar-te por 2 ou 3 vezes, por fim rir-se-á de ti. Depois disso, vendo-te, passará adiante e sacudirá a cabeça por tua causa. Cuida-te para não seres enganado, para não seres humilhado em tua tolice. Quando um grande te convidar, esquiva-te, e ele te convidará com maior insistência. Não te precipites e não serás afastado, mas não te afastes muito para não seres esquecido. Não te dirijas a ele de igual para igual, não fiéis em sua eloquência. Porque, com seu palavreado, provar-te-á, rindo, sondar-te-á. O ímpio não conserva em segredo as tuas palavras, não te poupará maus tratos e nem correntes. Cuida-te, presta bem atenção, pois caminhas com a tua ruína. Todo ser vivo ama o seu semelhante e todo homem, o seu próximo.
Todo animal se une com os de sua espécie, o homem se associa ao seu semelhante. O que pode haver de comum entre o lobo e o cordeiro? O mesmo acontece entre o pecador e o piedoso. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? Que paz pode haver entre o rico e o pobre? A caça dos leões são os asnos selvagens, assim a presa dos ricos são os pobres. Para o orgulhoso a humildade é humilhação, assim, para o rico, o pobre é detestável. Quando um rico dá um passo em falso, seus amigos o sustentam, porém, quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando um rico vacila, são muitos os que o socorrem, ele diz tolices e o aprovam. Quando o pobre vacila, censuram-no, ele diz coisas sábias e não há lugar para ele. Quando o rico fala, todos se calam e elevam até as nuvens a sua palavra. Quando o pobre fala, dizem, quem é este? E se tropeça, fazem-no cair. A riqueza é boa quando nela não há pecado, a pobreza é má na boca do ímpio. O coração do homem modela o seu rosto tanto para o bem como para o mal. Um rosto alegre é vestígio de um coração satisfeito. A invenção de máximas é um trabalho penoso. A verdadeira felicidade. Feliz o homem que não pecou com a sua boca e que não foi ferido pelo remorso dos pecados. Feliz aquele cuja consciência não o acusa e aquele que não perdeu sua esperança. Inveja e avareza. Ao homem mesquinho não convém a riqueza, e para que grandes bens ao invejoso? Quem ajunta, privando-se, ajunta para os outros e com os seus bens outros regalar-se-ão. Quem é duro consigo mesmo, com quem será bom? Não goza sequer dos próprios bens. Não há homem pior do que aquele que se deprecia, e isto é a recompensa de sua maldade. Se faz o bem, é por esquecimento, no fim deixa transparecer a sua maldade. Mau é o homem de olhar invejoso, que vira o rosto e despreza a vida dos outros. Aos olhos do ávido a sua porção não o sacia, a cupidez seca a alma. Com inveja, o olho do avaro fixa-se no pão, e na sua mesa a penúria. Filho, na medida do que tens, trata-te bem e apresenta ao Senhor as oferendas, como convém. Lembra-te de que a morte não tarda e o pacto do Sheol não te foi revelado. Antes de morrer faze o bem aos amigos e dá-lhe segundo os teus recursos. Não te prives da felicidade presente, não deixes escapar nada de um legítimo desejo. Não deixarás a outros teus recursos, e o fruto de teu trabalho a decisão da sorte? Dá e recebe, faze devagar a tua alma, pois não há no Sheol quem procure algum prazer. Como uma roupa, toda a carne vai envelhecendo, porque a morte é a lei eterna. Como as folhas de uma árvore frondosa tanto caem como brotam, assim é a geração de carne e sangue, esta morre, aquela nasce. Toda obra corruptível perece e aquele que a fez irá com ela. Felicidade do sábio. Feliz o homem que se ocupa da sabedoria e que raciocina com inteligência, que reflete, em seu coração, nos caminhos da sabedoria e medita em seus segredos. Sai atrás dela como um caçador, põe-se à espreita nos seus caminhos. Inclina-se para olhar por suas janelas, escuta as suas portas. Detém-se junto à sua casa, fixa o prego nas suas paredes. Coloca a sua tenda junto a ela, acampará num lugar de felicidade. Porá seus filhos sob a sua proteção, será abrigado por seus ramos. Por ela será protegido do calor e acampará em sua glória. O que teme ao Senhor assim faz, o que se torna senhor da lei conseguirá a sabedoria. Sairá ao seu encontro como uma mãe, como uma esposa virgem ela o acolherá. Nutri-lo-á com o pão da prudência e o saciará com a água da sabedoria. Apoiar-se-á sobre ela e não cambaleará, confiará nela e não se envergonhará. Ela o elevará acima de seus companheiros e na assembleia lhe abrirá a boca. Encontrará alegria e uma coroa de júbilo e herdará um renome eterno. Os insensatos não a conseguirão, os homens pecadores jamais a verão. Ela está longe do orgulhoso e os mentirosos nem se lembram dela.
O louvor não é belo na boca do pecador, pois não lhe foi concedido pelo Senhor. Porque é na sabedoria que se exprime o louvor, e é o Senhor quem o guia. Liberdade humana. Não digas, é o Senhor que me faz pecar, porque Ele não faz aquilo que odeia. Não digas, é Ele que me faz errar, porque Ele não tem necessidade de um homem pecador. O Senhor odeia toda espécie de abominação e nenhuma é amável para os que o temem. Desde o princípio Ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão. Se quiseres, observarás os mandamentos, a fidelidade está no fazer a sua vontade. Ele colocou diante de ti o fogo e a água, para o que quiseres estenderás a tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte, ser-te-á dado o que preferires. É grande, pois, a sabedoria do Senhor, Ele é todo-poderoso e vê tudo. Seus olhos veem os que o temem, Ele conhece todas as obras do homem. Não ordenou a ninguém ser ímpio, não deu a ninguém licença de pecar. Não desejes uma descendência numerosa e inútil, nem te alegres com filhos ímpios. Ainda que se multipliquem, não te alegres se neles não existe o temor do Senhor. Não confies em suas vidas, não esperes nada de seu destino, porque é melhor um só do que 1000, e morrer sem filho do que ter filhos ímpios. Porque por um só homem inteligente povoa-se uma cidade, porém uma tribo de ímpios a tornará deserta. Meu olho já viu vários casos assim e meu ouvido ouviu alguns mais fortes ainda. Na assembleia dos pecadores acende-se um fogo, na raça desobediente acende-se a cólera. Deus não perdoou os gigantes de outrora que se rebelaram, prevalecendo-se de suas forças. Não poupou os concidadãos de Ló, abominou-os por causa de seu orgulho. Não teve piedade da raça maldita, aqueles que se prevaleciam de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 soldados, que se uniram na dureza de seus corações. Se um único homem se tivesse mostrado obstinado, seria um milagre ter ficado impune, porque piedade e cólera vêm do Senhor, que é potente no perdão e derrama a cólera. Tão grande como a sua misericórdia é o seu castigo, julga cada um segundo as suas obras. O pecador não fugirá com o seu furto e nem a paciência do piedoso ficará frustrada. Para todo aquele que dá uma esmola há uma recompensa, cada um é tratado segundo as suas obras. A retribuição é certa. Não digas, do Senhor me esconderei, lá em cima quem se lembrará de mim? No meio do povo não serei reconhecido, quem sou eu na imensa criação? Vê, o céu, o mais alto dos céus, o abismo e a terra, quando de sua visita, tremerão. Igualmente os montes e os fundamentos da terra, quando ele os olha, abalam-se de pavor. Mas a mente não pensa nisto, quem terá refletido sobre seus caminhos? O homem não vê a tempestade, a maior parte de suas obras está oculta. As obras da justiça, quem as anunciará? Ou quem as esperará? Longe, de fato, está a aliança. Assim pensa o homem de pouco senso, o estulto e o pecador só pensam em loucuras. O homem na criação. Escuta-me, filho, e aprende o conhecimento, aplica o teu coração às minhas palavras. Com medida revelarei a disciplina, com precisão anunciarei o conhecimento. Quando, no princípio, o Senhor criou as suas obras, assim que foram feitas, atribuiu um lugar a cada uma. Ordenou para sempre a sua atividade e suas tarefas pelas suas gerações. Elas não sentem fome nem cansaço e não abandonam suas atividades. Nenhuma delas jamais se choca com a outra e jamais desobedecem à sua palavra. Depois disso, o Senhor olhou para a terra e a encheu com seus bens. Cobriu-lhe a superfície com toda espécie de animais e estes retornarão para a terra. O Senhor criou o homem da terra e a ela o faz voltar novamente. Deu aos homens número preciso de dias e tempo determinado, deu-lhes poder sobre tudo que está sobre a terra. Revestiu-os de força como a si mesmo, criou-os à sua imagem. A toda a carne inspirou o temor do homem, para que ele domine feras e pássaros.
Dotou-os de língua, olhos, ouvidos e lhes deu um coração para pensar. Encheu-os de conhecimento e inteligência e mostrou-lhes o bem e o mal, pôs sua luz nos seus corações, para lhes mostrar a grandeza de suas obras. Eles louvarão o seu santo nome, narrando a grandeza de suas obras. Concedeu-lhes o conhecimento, repartiu com eles a lei da vida. Fez com eles uma aliança eterna e deu-lhes a conhecer seus julgamentos. Seus olhos viram a grandeza de sua majestade, seus ouvidos ouviram a magnificência de sua voz. E disse-lhes: guardai-vos de toda injustiça, deu a cada um mandamentos para com o próximo. O juiz divino. Os seus caminhos estão sempre diante dele, não podem ficar ocultos aos seus olhos. Para cada povo estabeleceu um chefe, mas Israel é a porção do Senhor. Todas as suas ações são para ele como o sol, os seus olhos observam continuamente os seus caminhos. As suas injustiças não lhe são ocultas, e todos os seus pecados estão diante do Senhor. A esmola de um homem é para ele como um selo, ele conserva uma boa obra como a pupila do olho. Levantar-se-á depois para dar-lhes a recompensa, recairá sobre suas cabeças o merecido. Mas aos que se arrependem ele concede o retorno, reconforta os que perderam a esperança. Convite à penitência, converte-te ao Senhor e abandona os pecados, súplica diante de sua face e atenua a ofensa. Volta para o Altíssimo, desvia-te da injustiça e odeia profundamente a iniquidade. Quem louvará o Altíssimo no Sheol, se os vivos não lhe dão glória? Para o morto, como se não existisse mais nada, o louvor acabou. O que tem vida e saúde glorifica o Senhor. Como é grande a misericórdia do Senhor e seu perdão para aqueles que se voltam para ele. Porque no homem não podem existir todas as coisas, pois o Filho do homem não é imortal. Que há de mais luminoso que o sol? E, contudo, ele desaparece. A carne e o sangue desejam só maldade. Ele passa revista ao exército do mais alto dos céus, e os homens são apenas terra e cinza. A grandeza de Deus, aquele que vive eternamente, criou todas as coisas juntas. Só o Senhor é justo. A ninguém foi dado o poder de anunciar suas obras, e quem investigará as suas grandezas? Quem poderá medir a potência de sua majestade, e quem chegará a narrar suas misericórdias? Aí não há nada a tirar nem a acrescentar, e ninguém é capaz de investigar as maravilhas do Senhor. Quando um homem acabou, então é que começa, e quando para, fica perplexo. O nada do homem, que é o homem? Para que é útil? Qual é seu bem e qual é seu mal? A duração de sua vida, 100 anos quando muito. Como uma gota do mar, um grão de areia, assim são seus poucos anos perante um dia da eternidade. Por isso o Senhor os trata com paciência e sobre eles derrama a sua misericórdia. Vê e reconhece como é miserável o seu fim, por isso, multiplica o perdão. A misericórdia do homem é para com o seu próximo, mas a do Senhor é para com toda a carne. Admoesta, corrige, ensina, reconduz, como o pastor, o seu rebanho. Ele tem piedade dos que aceitam a disciplina e se apressam em procurar seus julgamentos. A maneira de dar, filho, não mistures a repreensão com teus benefícios, nem palavras tristes com teus presentes. Porventura o orvalho não abranda o calor? Assim, a palavra é melhor do que o presente. Não é isso? Uma palavra não vale mais do que um rico presente? Mas o homem caridoso une as duas coisas. O insensato não dá nada e faz afronta, e o presente do invejoso queima os olhos. Reflexão e previsão: antes de falar, informa-te; diante da doença, cuida-te; diante do julgamento, examina-te a ti mesmo; na hora do veredicto encontrarás perdão. Antes de adoeceres, humilha-te; quando pecares, dá sinal de arrependimento. Nada te impeça de cumprir o teu voto a seu tempo, não esperes até a morte para o cumprires. Antes de fazeres um voto, prepara-te, e não sejas como um homem que tenta o Senhor.
Lembra-te da ira dos últimos dias, da hora da vingança, quando Deus virar a sua face. No tempo da abundância, lembra-te do tempo da fome, da pobreza e da miséria, nos dias de riqueza. Entre a manhã e a tarde o tempo muda, tudo é rápido diante do Senhor. O homem sábio age cautelosamente em tudo, nos dias do pecado guarda-se de faltas. Todo homem inteligente conhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os que compreendem a doutrina também se tornam sábios e derramam como chuva máximas exatas. Domínio de si mesmo, não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para teus inimigos. Não te deleites numa existência voluptuosa, não te lides a tal sociedade. Não te empobreças banqueteando com dinheiro emprestado, quando nada tens no bolso. O operário beberrão jamais enriquecerá, o que menospreza o pouco aos poucos cairá na miséria. Vinho e mulheres desencaminham os homens sensatos e o que frequenta prostitutas perde todo o pudor. Larva e verme o herdarão, o homem temerário nisso perderá a vida. Contra o falatório, o que confia rapidamente a um coração leviano, o que peça prejudica-se a si mesmo. O que se deleita com o mal será condenado, o que odeia a loquacidade diminui o mal. Não repitas jamais um boato e não serás em nada diminuído. Não contes nada a teu amigo nem a teu inimigo, e, se não incorres em culpa, nada reveles. Pois o que ouviu não confiará mais em ti chegado o momento, te odiará. Ouviste alguma coisa? Sê um túmulo. Coragem, não te arrebentarás. Por uma palavra o insensato se agita, como uma mulher ao dar à luz uma criança. Como uma flecha fincada na coxa, assim é uma palavra nas entranhas do insensato. Verificar o que se ouve dizer, interroga o teu amigo, ele pode não ter feito nada, e, se o fez, pode não o repetir. Interroga o teu próximo, ele pode não ter dito nada, e, se o disse, pode não o repetir. Interroga o teu amigo, porque frequentemente se calúnia, não acredites em tudo que se diz. Há quem deslize, mas sem intenção, quem nunca pecou com a própria língua. Interroga o teu próximo antes de o ameaçares, dá lugar à lei do Altíssimo. Verdadeira e falsa sabedoria, toda sabedoria é temor do Senhor, em toda sabedoria há cumprimento da lei. O conhecimento do mal não é sabedoria, nem é prudência o conselho dos pecadores. Há uma astúcia que é abominação, é insensato aquele a quem falta a sabedoria. É melhor ser pouco inteligente com temor do que rico em prudência mais transgressor da lei. Há uma astúcia hábil a serviço da injustiça, e para demonstrar a sua sentença usa de velhacaria. Há quem caminhe curvado sob a tristeza, mas o seu íntimo está cheio de dolo, inclinando a cabeça e fazendo-se de surdo. Quando não for percebido, ele te surpreenderá. Se é impedido de pecar por falta de força, praticará o mal se encontrar ocasião. Pelo seu aspecto se conhece o homem e pelo semblante se conhece o homem sensato. A veste de um homem, seu sorriso e o seu andar revelam o que ele é. Silêncio e palavra, a repreensão que não é oportuna, há quem se cale e se mostre prudente. É melhor repreender do que irritar-se. Aquele que se acusa de uma falta evita a pena. Como um eunuco que tenta violar uma jovem, assim é o que quer fazer justiça pela força. Há quem se cala e passa por sábio, há quem se torna antipático de tanto falar. Há quem se cala por não ter resposta e há quem se cala por conhecer o momento. O homem sábio calará até o momento oportuno, mas o loquaz e o insensato desprezam o momento oportuno. Quem fala muito se torna detestável e aquele que se arroga autoridade será odiado. Paradoxos. Na desgraça um homem pode encontrar salvação e a fortuna pode provocar ruína. Há um presente que não te serve para nada e há um presente que rende o dobro. Às vezes a glória traz a humilhação e a quem da humilhação levanta a cabeça. Há quem compre muitas coisas por um preço baixo e há quem pague 7 vezes mais.
O sábio com as suas palavras torna-se amável, mas as gentilezas do estulto são derramadas em vão. O presente do insensato não te serve para nada, porque seus olhos estão ávidos para receber 7 vezes. Ele dá pouco e censura muito, abre a boca como um leiloeiro. Empresta hoje, amanhã pede de volta. É um homem odioso. O estulto diz: não tenho amigo, ninguém me é grato pelos meus benefícios, os que comem o meu pão são falsos no falar. Quantas e quantas vezes se riem dele? Palavras inábeis, é melhor escorregar no chão do que na língua, assim virá rápida a queda dos maus. Um homem grosseiro é como zombaria repetida por imbecis. Vindo da boca de um estulto um provérbio não é aceito, porque não o diz a seu tempo. Há quem é preservado de pecar devido à pobreza e no seu repouso não terá remorso. Há quem se perde por respeito humano, perde-se por causa de um insensato. Há quem por timidez faz promessas ao amigo, e conquista gratuitamente um inimigo. A mentira para o homem é uma nódoa vergonhosa, está sempre na boca dos mal-educados. É melhor um ladrão do que um homem que sempre mente, ambos, porém, terão por herança a perdição. O hábito da mentira é uma abominação e a infâmia do mentiroso acompanha-o sem cessar. Sobre a sabedoria, o sábio por suas palavras torna-se estimado e o homem sensato agrada aos grandes. Aquele que cultiva a terra obtém boa colheita, o que agrada aos grandes encontra perdão para a injustiça. Dádivas e presentes cegam os olhos dos sábios, e como uma mordaça na boca, retém as repreensões. Sabedoria oculta e tesouro invisível, para que servem ambos? É melhor um homem que oculta a sua loucura do que o homem que oculta a sua sabedoria. Diferentes pecados. Filho, pecaste? Não tornes a pecar, e pede perdão pelas culpas passadas. Foge do pecado como de uma serpente, porque, se te aproximares, morder-te-á, seus dentes são dentes de leão que aos homens tiram a vida. Toda transgressão é como espada de 2 gumes, sua ferida não tem cura. O terror e a violência devastam a riqueza, assim será devastada a casa do orgulhoso. A oração do pobre vai direta aos ouvidos de Deus e o seu julgamento virá sem demora. O que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador, porém o que teme ao Senhor converter-se-á de coração. De longe é conhecido o falador, mas o sábio conhece quando ele tropeça. Construir a própria casa com o dinheiro de outros é como amontoar pedras para a própria sepultura. A assembleia dos pecadores é um monte de estopa, seu fim será a chama e o fogo. O caminho dos pecadores é bem pavimentado, mas seu fim é o abismo do Sheol. O sábio e o insensato, o que guarda a lei domina seus instintos, a perfeição do temor é a sabedoria. Não conseguirá instruir-se quem não for sagaz, porém a sagacidade cheia de amargor. A ciência do sábio aumenta como uma inundação e o seu conselho é como uma fonte viva. O coração do insensato é como um vaso rachado, não retém saber algum. Se o inteligente ouve uma palavra sábia, aprecia-a e acrescenta-lhe algo de seu. O folgazão, ouvindo, despreza-a e a joga para trás das costas. A explicação do insensato é como um fardo pelo caminho, porém nos lábios do inteligente encontra-se a graça. A palavra do sensato é procurada na assembleia e as suas palavras são meditadas no coração. A sabedoria do estulto é como uma casa devastada e a ciência do insensato é um discurso incoerente. A disciplina para o estulto é como peias nos pés, como algemas na mão direita. O insensato, ao rir, levanta a voz, mas o riso do homem sagaz é raro e discreto. A disciplina é como um enfeite de ouro para o sábio, como um bracelete no braço direito. O pé do estulto se apressa para entrar numa casa, o homem experiente toma uma atitude modesta. Da porta o estulto curva-se para olhar dentro da casa, mas o educado fica do lado de fora. É falta de educação ouvir a porta e o prudente envergonha-se de o fazer.
Os lábios do falador repetem palavras dos outros, mas as palavras dos prudentes são colocadas na balança. Na boca dos estultos está seu coração, mas o coração do sábio é sua boca. Quando o ímpio maldiz Satã, ele maldiz a si próprio. O murmurador suja-se e é detestado pela vizinhança. O preguiçoso é semelhante a uma pedra suja de lodo, todos zombam dele com desprezo. O preguiçoso é semelhante a um monte de esterco, todo aquele que o tocar sacudirá a mão. Os filhos degenerados. Um filho mal educado é a vergonha do pai, mas uma filha nasce para a sua confusão. Uma filha sensata encontrará um marido, mas a desavergonhada causa tristeza àquele que a gerou. Uma filha audaciosa envergonha o pai e o marido, por ambos será desprezada. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto, mas chicote e disciplina, em todo o tempo, são obras da sabedoria. Sabedoria e loucura. Ensinar ao estulto é como colar cacos, é acordar alguém que dorme profundamente. Explicar a um estulto é como explicar a um sonolento, no fim dirá: o que foi? Chora por um morto porque perdeu a luz, chora por um estulto porque perdeu a inteligência. Chora mais docemente por um morto, pois repousa, porém, a vida do estulto é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, pelo estulto e pelo ímpio, todos os dias de sua vida. Com o insensato não multipliques palavras, não caminhes em direção a um estulto, guarda-te dele para não teres aborrecimento e para não te sujares ao seu contato. Evita-o e encontrarás repouso e não te desencorajes com a sua loucura. O que é mais pesado do que o chumbo? E que outro nome dar-lhe senão o de insensato? Areia, sal, uma bola de ferro são mais fáceis de se transportar do que o homem estulto. O madeiramento incrustado na construção não se desligará com um terremoto. Assim, o coração firmado por um desígnio da vontade não temerá em nenhuma ocasião. Um coração apoiado sobre uma sábia reflexão é como ornamento de estuque sobre parede limpa. Cascalho no alto da parede não resiste ao vento. Assim, o coração tímido, por causa de seus pensamentos tolos, não resiste ao temor. Aquele que fere o olho faz cair lágrimas, ferindo o coração, faz aparecer os sentimentos. Aquele que joga uma pedra nos passarinhos afugenta-os, o que insulta um amigo desfaz a amizade. Ainda que tenhas desembainhado a espada contra o amigo, não desesperes, porque existe um retorno. Se abrires a boca contra teu amigo, não temas, porque existe uma reconciliação, exceto em caso de ultraje, arrogância, revelação de segredo, golpe de traição. Nesses casos qualquer amigo fugirá. Ganhe a confiança do próximo na sua pobreza, para que, na prosperidade, gozes com ele. Sê fiel a ele no tempo da provação, para teres parte na sua herança. Antes do fogo vem o vapor da fornalha e a fumaça, assim, antes do sangue, vêm as ofensas. Não me envergonharei de proteger um amigo, dele não me esconderei, e se por causa dele me sobrevier algum mal, todo aquele que ouvir isso dele se acautelará. Vigilância. Quem me colocará um guarda na boca e sobre os lábios o selo da sagacidade, para que eu não caia por sua falta e minha língua não me arruíne? Senhor, Pai soberano de minha vida, não me abandones aos seus caprichos, não me deixes cair por eles. Quem dará chicotadas nos meus pensamentos e a meu coração imporá a disciplina da sabedoria, a fim de que os meus erros não sejam poupados e a sua culpa não seja afastada? De maneira que meus erros não se multipliquem, nem aumentem os meus pecados, e eu, assim, não caia diante do meu adversário e meu inimigo não se alegre à minha custa? Senhor, Pai e Deus de minha vida, não me deis um olhar altivo, afasta de mim a inveja, não me dominem o apetite sensual e a luxúria, não me entregues ao desejo impudícuo. Os juramentos. Filhos, escutai meu ensinamento, aquele que observa não será colhido em falta. O pecador será apanhado por seus próprios lábios, o maledicente e o orgulhoso neles tropeçam. Não habitues tua boca a fazer juramento, não serás habituado a proferir o santo nome.
Pois como um escravo continuamente vigiado não escapará dos golpes, assim aquele que, à torto e à direito, jura e nomeia seu nome não ficará isento de pecado. Um homem dado a juramentos encher-se-á de falta e o chicote não se afastará de sua casa. Se peça, seu pecado estará sobre ele; se despreza, peça duplamente; se jurou em vão, não será justificado e sua casa se encherá de males. As palavras impuras, há uma maneira de falar semelhante à morte; não se encontre isso entre os descendentes de Jacó, porque essas coisas deverão estar longe de homens piedosos, e assim não se engolfarão no pecado. Não habitues tua boca à grosseria impura, porque nela há uma linguagem pecaminosa. Lembra-te de teu pai e de tua mãe quando te achares no meio dos grandes, para que não te esqueças de ti mesmo na sua presença e, pelo hábito, não te tornes estulto, não desejes não ter nascido e não maldigas o dia do teu nascimento. Um homem habituado a palavras injuriosas não se corrigirá em toda a sua vida. Duas espécies de coisas multiplicam os pecados e uma terceira acarreta a cólera: a paixão ardente como fogo aceso, não se apaga enquanto tiver o que devorar; o homem que deseja a sua própria carne, não cessa enquanto o fogo não o consumir. Para o homem sensual todo alimento é doce, não se acalma enquanto não morrer. O homem que peça no seu próprio leito diz em seu coração: quem me vê? As trevas me envolvem, as paredes me escondem, ninguém me vê. O que temerei? O Altíssimo não se lembrará de meus pecados. O seu temor são os olhos dos homens e não sabe que os olhos do Senhor são infinitamente mais luminosos do que o sol, veem todos os caminhos dos homens e penetram os lugares mais secretos. Antes de serem criadas, ele já conhecia todas as coisas; depois de acabadas também as conhece. Tal homem será castigado na praça da cidade, será preso onde não pensava. A mulher adúltera, assim também será da mulher que abandona seu marido e, por herdeiro, lhe dá um filho de outro. Pois, em primeiro lugar, ela desobedeceu à lei do Altíssimo; em segundo lugar, pecou contra o seu marido; e, em terceiro lugar, manchou-se com um adultério e concebeu filhos de um estranho. Ela será levada diante da assembleia e seus filhos serão examinados. Seus filhos não lançarão raiz e seus ramos não darão fruto. Deixará uma lembrança de maldição e sua infâmia não se apagará jamais. Os sobreviventes saberão que nada é melhor do que o temor do Senhor e que nada é mais doce do que seguir os mandamentos do Senhor. Discurso da sabedoria: a sabedoria faz o seu próprio elogio, ela se exalta no meio de seu povo. Na Assembleia do Altíssimo abre a boca, ela se exalta diante do poder. Saí da boca do Altíssimo e como a neblina cobria a terra. Armei a minha tenda nas alturas e meu trono era uma coluna de nuvens. Só eu rodeei a abóbada celeste, eu percorri a profundeza dos abismos, as ondas do mar, a terra inteira, reinei sobre todos os povos e nações. Junto de todos estes procurei onde pousar e em qual herança pudesse habitar. Então o Criador de todas as coisas deu-me uma ordem. Aquele que me criou armou a minha tenda e disse: instala-te em Jacó, em Israel terás a tua herança. Criou-me antes dos séculos, desde o princípio, e para sempre não deixarei de existir. Na tenda santa, em sua presença, oficiei deste modo: estabeleci-me em Sião e na cidade amada encontrei repouso, meu poder está em Jerusalém. Enraizei-me num povo cheio de glória, na porção do Senhor, no seu patrimônio. Cresci como o cedro do Líbano, como o cipreste no Monte Hermon. Cresci como a palmeira em Engadi, como uma roseira em Jericó, como uma formosa oliveira na planície, cresci como um plátano. Como a canela e o acanto aromático exalei perfume, como a mirra escolhida exalei bom odor, como o gálbano, o ônix, o estoraque, como o vapor do incenso na tenda. Estendi os meus ramos como o terebinto, meus ramos, ramos de glória e graça. Eu, como a videira, fiz germinar graciosos sarmentos e minhas flores são frutos de glória e riqueza. Vinde a mim todos os que me desejais, fartai-vos de meus frutos. Porque a minha lembrança é mais doce do que o mel,
minha herança mais doce do que o favo de mel. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. O que me obedece não se envergonhará, os que fazem as minhas obras não pecarão. A sabedoria e a lei, tudo isto é o livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés promulgou, a herança para as assembleias de Jacó. Como o Fison, ela está cheia de sabedoria, como o tigre na estação dos frutos. Como o Eufrates, ela está repleta de inteligência, como o Jordão no tempo da ceifa. Como o Nilo, ela faz correr a disciplina, como o Gêon no tempo da vindima. O primeiro não acabou de conhecê-la, nem mesmo o último a explorou completamente. Pois seus pensamentos são mais vastos do que o mar e seus desígnios maiores do que o abismo. Quanto a mim, eu sou como um canal de um rio, como um aqueduto que vai ao paraíso. Eu disse: irrigarei o meu jardim, regarei os meus canteiros. Eis que meu canal tornou-se um rio e o meu rio tornou-se um mar. Ainda farei a disciplina resplandecer como a aurora e a farei brilhar bem ao longe. Ainda derramarei a instrução como uma profecia e a transmitirei às gerações futuras. Vede, não trabalhei só para mim, mas para todos que a procuram. Provérbios: há 3 coisas que minha alma deseja, que são agradáveis ao Senhor e aos homens: a concórdia entre irmãos, a amizade entre vizinhos, um marido e uma mulher que vivam bem. Mas minha alma detesta 3 tipos de pessoa, e irrito-me profundamente com o seu viver: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso, o ancião adúltero e estulto. Os anciãos: se não acumulaste na juventude, como queres encontrar em tua velhice? Como é belo para os cabelos brancos saber julgar e para os anciãos conhecer o conselho. Como é bela a sabedoria dos anciãos e nas pessoas honradas a reflexão e o conselho. A coroa dos anciãos é uma rica experiência, a sua glória, o temor do Senhor. Provérbio numérico: há 9 coisas que considero felizes em meu coração e uma 10ª que declaro com a língua: um homem que encontra alegria em seus filhos, o que vive e vê a ruína de seus inimigos, feliz o que vive com uma mulher sensata, o que não trabalha com o boi e o burro, aquele que não peça por palavra. Aquele que não serve alguém indigno dele, feliz o que encontrou a prudência e que fala para quem escuta. Como é grande o que encontrou a sabedoria, mas ninguém ultrapassa o que teme ao Senhor. O temor do Senhor excede a tudo, a quem será comparado aquele que o possui? As mulheres: qualquer ferida, menos a do coração, qualquer malícia, menos a da mulher, qualquer miséria, menos a causada pelo adversário, qualquer injustiça, menos a que vem do inimigo. Não há pior veneno do que o veneno da serpente, não há pior cólera do que a cólera do inimigo. Prefiro morar com um leão ou um dragão a morar com uma mulher perversa. A perversidade de uma mulher muda a sua fisionomia, obscurece-lhe o rosto como o de um urso. O seu marido senta-se entre amigos e contra a vontade geme amargamente. Pouca maldade é comparada com a da mulher, caia sobre ela a sorte dos pecadores. Como uma ladeira arenosa para os pés de um velho, assim é uma mulher faladeira para o marido tranquilo. Não te deixes prender pela beleza de uma mulher, não te apaixones por uma mulher. É motivo de ira, descaramento e grande vergonha uma mulher que sustenta o seu marido. Coração abatido, semblante triste, coração ferido, eis a obra de uma mulher má. Mãos inertes, joelhos vacilantes, assim é a mulher que não proporciona felicidade ao marido. Foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos. Não deis saída à água, nem liberdade de falar à mulher má. Se ela não obedece ao dedo e ao olho, separa-te dela.